Anuncio o sexto e último painel deste fórum com o tema As Críticas ao Capitalismo. Como painelistas, convido o senhor Gustavo Pimentel, da Citae Finanças do Bem, que falará sobre responsabilidades das empresas para a sociedade. O senhor Renato Chaves, do Blog da Governança, que falará sobre as críticas ao capitalismo na governança das empresas. O senhor Mauro Cunha, presidente da AMEC, que falará sobre as críticas ao capitalismo no tratamento dos acionistas minoritários. Como moderador, o senhor Augusto Frigo, sócio do Balera, Berdel e Mitni Advogados. O painel tem a duração de 60 minutos. A palavra ao senhor moderador Augusto Frigo. Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos aqui para discutir as críticas ao capitalismo, tá? Com o senhor Gustavo Pimentel, da Citae Finanças do Bem, Renato Chaves, Blog da Governança, e Mauro Cunha, presidente da AMEC. Eu passo a palavra para o senhor Gustavo Pimentel. Boa tarde, prazer estar aqui. Obrigado, Tomás, pelo convite à Citae. Muito obrigado a vocês que permaneceram aí até esse último. Vamos fazer dele o melhor painel, se possível, né? Eu sou Gustavo, sou diretor da Citae Finanças do Bem. Nós somos uma organização aqui do Rio de Janeiro com 11 anos. Interessante que a gente, às vezes, fala mais em São Paulo do que em eventos no Rio, né? Então, também é muito bom estar aqui para compartilhar com vocês o que a gente tem chamado hoje de críticas ao capitalismo. Então, eu começaria com um aspecto, uma frase aqui. Essa frase para a gente é muito importante, e ela é tão importante que ela é parte da nossa visão organizacional, né? Então, a gente almeja, lá na Citae, a gente acha que até compartilha isso com outros atores, né? Um mundo onde o capital é mais barato, abundante e paciente para negócios e organizações que causam impacto socioambiental positivo. O ex-ministro Levi aqui dizia, num dos painéis anteriores, que o capital está muito abundante. Será que ele está abundante o suficiente para aqueles que causam impacto positivo? O outro lado dessa visão, e essa é uma crítica que nós temos aqui ao capitalismo, é que o capital deveria ser mais caro, mais escasso e mais impaciente para aqueles negócios e organizações que causam impacto socioambiental negativo. Então, nós temos aqui o lado da oportunidade e o lado da crítica. E o que a gente está dizendo aqui é que esse capitalismo, né, que a gente está rediscutindo, redesenhando, ele precisa ter, por cima dele, uma camada de valores, né? E onde nós colocamos os nossos valores nesse capitalismo? Vou falar um pouco para vocês dos temas em que a gente está muito envolvido. São conhecidos no mundo de investimentos sobre investimento responsável, né? Ou finanças sustentáveis, ou investimento de impacto, ou ESG, Environmental Social Governance, em português ASG, Ambiental, Social e Governança. Então, uma sopa de letrinhas e novas terminologias que querem dizer exatamente isso. Como é que a gente precifica as externalidades dentro desse nosso capitalismo? Não necessariamente solicitando ao governo que faça isso. Como é que os próprios agentes privados podem começar a precificar essas externalidades? Esses aqui são números da Global Sustainable Investment Alliance, né, que é uma parceria de associações que medem o montante de capital no mundo que incorpora temas ambientais, sociais e de governança no seu processo de alocação de capital, tomada de decisão de investimento. Nós estamos falando hoje de um montante de 30,7 trilhões de dólares, né? Então, se nós temos cerca de 12 trilhões pagando taxas de juros nominais negativas, por outro lado, tem cerca de 30 trilhões que, de alguma forma, estão incorporando valores no seu processo de alocação, no seu processo de tomada de decisão.
Essa incorporação de valores, eventualmente, ela acontece por uma questão ética, né? Então, investirei eu como detentor desse capital, seja eu um investidor institucional ou um investidor pessoa física, naqueles negócios e setores que eu acredito que contribuem para a sociedade. Daí é muito comum, historicamente, investidores institucionais, algumas décadas, começaram a cortar dos seus portfólios de investimentos alguns setores que são entendidos como setores de externalidade negativa. Bastante comum até hoje falar da indústria de tabaco, indústria de defesa, eventualmente bebidas. Cerveja e vinho não, tá? Só destilados, que o pessoal exclui. Cerveja e vinho ainda pode. E, claro, não necessariamente com um foco em excluir setores, mas excluir do seu universo de investimento empresas ou negócios que tenham práticas que não estejam de acordo com seus valores, estejam elas no setor que estiverem. Como temos aqui uma grande crise de integridade, né? Talvez um pilar aí da governança corporativa, que meus colegas Renato e Mauro vão discutir com mais profundidade, isso pode acontecer em qualquer setor. Então, são 30 trilhões. Por outro lado, nós temos uma outra associação global, a Global Impact Investing Network, que se propõe a medir o volume de investimentos, né, de ativos de capital que estão direcionados com intencionalidade e com mensurabilidade para aqueles negócios de impacto socioambiental positivo, conhecidos hoje como os negócios de impacto. Então, a prática do lado do investidor é o investimento de impacto. Aqui nós temos um número bem menos expressivo, de 500 bi, ou meio trilhão de dólares, mas vocês podem notar que o ritmo de crescimento dessa prática vem se acelerando e é bem mais forte do que do investimento responsável, que às vezes apenas exclui negócios com os quais não se coaduna no portfólio. Esse movimento vem acontecendo no mundo e nos últimos anos ele deixou de ser algo de nicho. 30 trilhões, afinal de contas, não podemos dizer que é um nicho, né? Ou 500 bi de dólares também deixaram de ser um nicho. E a gente vê notícia todos os dias de que os atores do mainstream estão embarcando nessa. Muitos talvez não tanto pelos valores, mas por interesse, né? Se os meus investidores, se os poupadores estão querendo que o seu capital tenha algum impacto positivo, ou pelo menos deixe de ter impacto negativo, nós aqui, como operadores desse capital, como gestores, como agentes fiduciários desse capital, vamos entregar o produto que esses investidores querem. E aí a gente tem uma variedade muito interessante de produtos de investimento que entregam os mais variados impactos socioambientais positivos ou buscam excluir coisas que não são moralmente aceitáveis hoje em dia. O Levi também comentou, e o general Mourão, que a gente, pela manhã, já não dá mais para discutir se mudanças climáticas estão acontecendo ou não, né? A opinião do Mourão dá até para discutir qual a causa. A gente aqui não vai discutir a causa, mas o fato é que mudanças climáticas é um dos grandes temas socioambientais do nosso tempo e chegou com toda a força no universo de investimentos. Se a gente faz uma busca no Google Trends, aquele parte do site do Google, onde você consegue ver a evolução da busca por determinados termos, né, a gente pode ver também que o interesse no segmento de investimento de impacto ele tem sido, né, numa escala muito maior do que investimento responsável, apesar da escala financeira ser muito inferior, né, de 30 tri para 500 bi, mas o interesse das pessoas buscarem por impacto é muito maior. Por que isso começa a acontecer, né? Primeiro, eu defendi aqui que era uma questão de valores, né? Ou uma questão de que eu quero, com meus investimentos, ajudar a construir o mundo onde eu quero viver, né? Eventualmente onde eu vou me aposentar, se um dia eu conseguir me aposentar. Mas a academia vem produzindo, com muitos dados ultimamente, uma série de estudos muito interessantes mostrando que você alinhar esses valores e alinhar o impacto positivo às suas decisões pode sim trazer retorno. Eu não vou trazer grandes detalhes, mas aqui um dos últimos estudos muito interessantes para operações de M&A, fusões, aquisições ou investimentos de private equity, as operações que eram consideradas ESG compatíveis, né, ou com boa performance socioambiental dos ativos,
em geral, entregavam 21% de retorno anualizado a mais do que as com impacto negativo. E no Brasil, o que a gente tem visto por aqui? Os números são um pouco mais tímidos. Existe um número oficial de 340 milhões para o investimento de impacto, medido pela ANDE. A ANDE é a Aspen Network for Development Entrepreneurs, que tem um capítulo aqui no Brasil. E aqui na Citaui, como a gente trabalha diretamente com esse tema, a gente estima cerca de 150 bi de reais em investimentos no segmento institucional, e aí eu estou falando principalmente de fundos de pensões abertos e fechados e gestores de recursos, tentando evitar aí uma dupla contagem. Então, cerca de 150 bi. Já é um valor expressivo, e isso provavelmente pode começar a mudar alguns comportamentos empresariais, para que essas empresas respondam aos desafios do capitalismo, sejam eles a concentração, a desigualdade ou a entrega de produtos e serviços que realmente contribuam para a sociedade. E as notícias aqui no Brasil são muito parecidas, no sentido de que a gente está saindo de uma discussão de nicho e chegando no mainstream. Aqui alguns exemplos. No painel anterior também foi citado os Green Bonds, ou títulos verdes. A própria Citaui, organização que eu represento, foi pioneira no Brasil na avaliação desses títulos verdes. Já avaliamos cerca de 20 operações que mobilizaram cerca de 15 bilhões de reais. Aqui o exemplo de uma delas no setor de transmissão de energia elétrica. Um dos primeiros investidores de impacto brasileiros, a Vox Capital, a Citaui também se considera uma das primeiras, é um fundo de investimento em participações, com uma tese de venture capital. Então, os investimentos demoram para gerarem resultado, um ciclo de 7 a 10 anos, e eles tiveram, o fundo começou em 2009, teve a primeira saída no ano passado, com 26% de retorno anualizado sobre a primeira empresa que eles conseguiram finalmente vender. E isso entregando também impacto positivo mensurável. Não é só um impacto secundário ou derivado de investir em um determinado setor, mas medido com métricas específicas de impacto socioambiental positivo. E já que a gente perguntava o que o governo tem feito, até que o governo aqui, ou talvez melhor dizer, o Estado, tem feito algumas coisas interessantes. Ainda estamos num nível abaixo do que outras jurisdições, mas existem várias iniciativas que o Estado brasileiro, algum ente, de alguma forma, impulsionou esse mercado. O próprio Banco Central do Brasil estava aqui mais cedo, tem a resolução 4327 do Conselho Monetário Nacional, que obriga instituições financeiras a incorporarem processos de gestão de risco socioambiental quando concedem crédito no mercado. A resolução 4661, que versa sobre os fundos de pensão fechados, também agora determina, essa resolução é de 2018, que os fundos de pensão devem incorporar temas socioambientais na decisão de investimento, quando esses temas são considerados materiais, ou seja, relevantes para a tomada de decisão. E um conjunto aí de algumas outras iniciativas, algumas com envolvimento ministerial. O N-Impacto foi a Estratégia Nacional de Investimento de Impacto, articulada pelo extinto MDIC, hoje parte da Secretaria de Produtividade no Ministério da Economia. E uma iniciativa bastante interessante que eu convidaria os senhores a conhecerem, talvez um pouco co-irmã aí do CODEMEC, em termos de intenções, é o Laboratório de Inovação Financeira da CVM, da BDE, que é a Associação Brasileira de Banco de Desenvolvimento, e do BID, onde se discute exatamente como melhorar o ambiente regulatório para essas finanças do bem e como fazer pilotos de instrumentos financeiros que possam canalizar recursos para esse tipo de ativo ou projeto. Bom, dentro da Citaui a gente tem essa atuação tanto no lado de finanças sustentáveis ou investimento responsável, como também no lado de investimento de impacto. Eu não quero chateá-los aqui com detalhes da nossa atuação, mas algo que a gente, atuando nesse tema há 11 anos, tem se dado conta do quanto que a gente tem crescido como tema e como penetração na sociedade brasileira para a importância disso. Então, uma proxy que a gente usa, se vocês nunca ouviram falar muito do tema, aqui nas barras vermelhas, a quantidade de colaboradores que nós tínhamos na organização há cerca de 6 anos atrás. Então, se nós que só fazemos isso hoje, só fazemos impacto, só fazemos
investimento responsável, pudéssemos ser uma proxy do mercado, significa que triplicamos a importância do tema no Brasil nos últimos 6 anos. Eu queria fechar com algumas provocações de temas socioambientais específicos que a gente entende que são pedidos da sociedade, principalmente representados através dos detentores de capital e dos seus agentes fiduciários, para que o capitalismo seja mais responsável, né, e entregue benefícios à sociedade. O primeiro deles é o Montreal Pledge. Então, houve uma conferência em Montreal em 2015, um grupo de investidores que geriam, na época, cerca de 10 trilhões de dólares, 120 investidores, se comprometeram a medir a pegada de carbono dos seus investimentos, né? Significa olhar para mudanças climáticas no sentido de quanto os setores e empresas no qual eu invisto, seja através da renda variável ou da renda fixa, estão indiretamente causando emissões de gases de efeito estufa e contribuindo para a piora da situação global. Alguns investidores foram além e criaram a PDC, a Portfolio Decarbonization Coalition, aí investidores que gerem 3 trilhões de dólares, e já nessa iniciativa eles se comprometem, além de medir essa pegada de carbono dos portfólios, a diminuir a pegada de carbono. O que significa diminuir a pegada de carbono do portfólio? Eventualmente vender em empresas e setores carbono intensivas e investir o recurso que sobrou numa economia verde e de baixo carbono. Então, se a gente está falando aqui de sair da indústria fóssil, por exemplo, isso já está acontecendo a nível global. De fato, o ataque dos investidores a setores que estão ligados às causas das mudanças climáticas, principalmente o setor de energias fósseis, ele tem sido bastante incisivo. Então, já há um outro grupo de investidores, detentores de 8 trilhões de dólares em ativos sob gestão, que estão comprometidos a não investir em nada da indústria fóssil, né? Esses investidores têm diferentes perfis, são desde fundações filantrópicas a fundos soberanos, fundos de pensão, endowments de grandes universidades americanas. Então, todos os tipos que vocês podem imaginar. E, especificamente, um outro grupo, né, detentor aí de 32 trilhões de reais, criou a iniciativa Climate Action 100. Basicamente, eles identificaram as 100 maiores empresas do mundo, que, por sua vez, são responsáveis por 75% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, apenas 100 empresas no mundo, com a sua produção e sua cadeia de valor, são responsáveis por isso. E esses investidores estão fazendo um engajamento e um ativismo diretamente em cima dessas empresas, para que vocês não achem que é coisa de nórdico ou coisa de europeu. Tem 2 empresas brasileiras nessa lista de 100, vou deixar que vocês imaginem que empresas seriam. Então, elas estão recebendo já cartinhas e visitas desses investidores que as questionam o que você está fazendo para mudar o seu modelo de negócio e reduzir a dependência do seu negócio a ativos fósseis que não deveriam ter o papel que tem hoje na nossa economia, se o mundo vai caminhar para uma economia de baixo carbono e cumprir o Acordo de Paris. Aqui no Brasil, a Citaui está criando um grupo de investidores pelo clima, então a gente quer trazer essa discussão para cá, que ainda é bastante incipiente. Como vocês viram pela manhã, ainda tem gente que está discutindo se as mudanças climáticas são causadas por fenômenos naturais ou pela atividade humana. Então, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, estamos reunindo investidores interessados para discutir como descarbonizar seus portfólios. Por último, eu falei muito aqui, talvez, de problemas, de riscos, né? Talvez pintando um cenário um pouco nebuloso, né? Aquele que deixa a gente um pouco sem esperança. Mas lembrando que também somos investidores de impacto, também queremos alocar o nosso capital em negócios e oportunidades com impacto socioambiental positivo. Nesse sentido, uma grande lacuna do mercado brasileiro é que esses investimentos, esse tipo de ativo nunca esteve disponível para investidores pessoa física. Em geral, apenas fundos de venture capital e outros fundos de crédito conseguiam acesso a esse tipo de investimento. Hoje, através de inovações das fintechs, recentemente reguladas por CVM e Banco Central, a gente lançou na Citaui a plataforma empréstimocoletivo.net, onde cada um de vocês, do público, o público em geral, a partir de R$1.000, pode emprestar para empresas
de impacto, ou seja, negócios com causam externalidade socioambiental positiva, em setores como alimentos, uso da água, educação, entre outros. Tá? Os negócios são originados e selecionados pela equipe da Cital e que co-investe em cada um deles, reduzindo o risco. Então, isso está disponível. Eu queria fazer uma convocação, né, para que, se a gente quer mudar esse capitalismo e imprimir no capitalismo esses valores de forma que ele entregue à sociedade que nós queremos, participem também como pessoas físicas e se juntem a nós na plataforma empréstimocoletivo.net. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Convido agora o senhor Mauro Cunha para falar do tratamento dos acionistas minoritários. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, nesse belo auditório. Antes de agradecer ao Tomás pelo convite, eu vou agradecer a todos vocês que têm a energia, né, de estar aqui até o final, né, e aceitando o desafio do Gustavo, da gente fazer, de fato, o melhor painel. Eu presido a AMEC, que é a Associação dos Investidores no Mercado de Capitais, é conhecido como a Associação dos Acionistas Minoritários. Nós representamos mais de 60 investidores institucionais e tem mais ou menos 800 bilhões de reais de mandatos de investimento em renda variável no Brasil, né? E eu achei bastante curioso ser convidado para falar de um painel sobre as críticas ao capitalismo, né? Primeiro, pela minha formação, mas segundo, porque eu não acho que a gente tem capitalismo nesse país, né? Essa talvez seja a primeira e a principal crítica, né? A gente pode desfiar dados aqui macroeconômicos, né? Um país onde metade do crédito é estatizado ou direcionado, né? É difícil a gente falar em capitalismo. Agora, talvez a gente viva um protocapitalismo, né? Que nunca decolou, né? E vou fazer alguns pontos aqui para tentar convencê-los disso e que talvez transformar o nosso país num capitalismo de verdade seja o caminho para resolver os problemas que nós estamos falando, né? E o mercado de capitais talvez seja, se não a principal, uma das principais ferramentas que a gente tem para fazer isso, né? E quando a gente pensa em mercado de capitais, né, em que pese os pioneiros que estão aqui presentes e heróicos, né, infelizmente nós perdemos muitas oportunidades, né? Nós chegamos a construir estruturas maravilhosas, né, que colocaram o Brasil assim pronto para decolar em termos de mercado de capitais, mas a verdade é que nós somos ótimos em perder oportunidades, né? E eu cito um exemplo, né? Quer dizer, o Brasil, em 1988, chegou a representar 25% do índice MSCI Emerging Markets, que é o principal benchmark de investimentos globais em mercados emergentes, né? Então, éramos 25% em 1988, hoje somos 6,5%, né? E a projeção do Credit Suisse diz que nós teremos 3% em 2030, né? Ou seja, o Brasil virou um erro de arredondamento. Se a pessoa é um investidor global, né? Quer dizer, que tipo de recursos de atenção vai dedicar para um país que representa 3 ou 2% do portfólio global? Ou seja, vai ser outros, né? E isso a culpa é nossa, né? A culpa é nossa, em parte, pela nossa incompetência de atender à expectativa e ao merecimento de crescimento desse país, que durante várias décadas foi o país que mais cresceu no mundo, né? Tivemos décadas e décadas perdidas desde então, mas também pela perda de participação do mercado de capitais em relação ao PIB. Tá? Então, foram os dois efeitos que fizeram com que o nosso mercado de capitais hoje seja uma fração do que deveria ser. Nós seguimos com 300 e poucas empresas de capital aberto relevantes há décadas também, né? E estamos comemorando aí agora, puxa, o mercado está bom, 2019, reforma da Previdência, né? Então, tivemos aí 29 bilhões de reais em captações de ações de empresas brasileiras. Nós já vimos esse filme, né? 2007 foi assim. A gente achou que ia e não foi um voo de galinha, né? Assusta um pouquinho quando desses 29 bilhões, só 4 foram aberturas de capital de novas empresas. Então, o nosso número de empresas abertas continua basicamente o mesmo, né? Tivemos algumas poucas operações muito grandes, de follow-on, de IRB, de Petrobras e BR Distribuidora, etc., que, na verdade, não
dão a capilaridade que necessita o nosso mercado de capitais. Nós poderíamos ter milhares de empresas de capital aberto. A Índia tem 8 mil empresas de capital aberto. O Canadá tem 5 mil. A gente não precisa chegar lá, mas vamos chegar a 800, 900, 1.000 empresas. Temos empresas de qualidade privadas, de capital fechado, faturando 500 milhões, 1 bilhão, 2, 5 bilhões de reais, que poderiam e deveriam estar no mercado de capitais por uma série de razões, em benefício delas mesmas e em benefício da sociedade brasileira, né? Estamos agora comemorando também aquele número que tanto tempo se falava, né, Tomás, de 1 milhão de CPFs na Bolsa. Chegamos lá. Eu acho isso horrível. Eu acho péssimo que a gente tenha 1 milhão de CPFs na Bolsa com a dinâmica de mercado de capitais que nós temos, que estamos nos preparando para mais um voo de galinhas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui, por acaso, tem uma conta de home broker que opera ação de vez em quando? Levanta a mão, por favor. Várias pessoas, né? Tá, agora, quem detém cotas de fundos de investimento em ações? Eu diria que metade, mais ou menos, das mãos de home brokers. Tá? Isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal, porque nós achamos que atrair pessoas para o mercado de capitais significa abrir contas de home broker. Nós estamos induzindo as pessoas a se automedicarem. Quando a gente está doente, a gente vai no médico. Né? Se a gente se automedica, a gente tem problemas. Com investimentos é a mesma coisa. O médico que entra no home broker no final do dia para operar ali, ele provavelmente vai perder dinheiro, porque não é a especialidade dele. Assim como eu provavelmente vou me machucar se eu começar a tomar remédio sem perguntar a ninguém. Né? A maneira correta de se desenvolver poupança de longo prazo é através da poupança institucional. A poupança institucional ela tem basicamente duas formas, né? O fundo de investimento em ações e o fundo de pensão. Né? O fundo de investimento em ações, ele no Brasil, infelizmente, tem sido esquecido. Né? É um produto regulamentado pela CVM, né? Mas que sofre de uma série de problemas, sofre até mesmo de discriminação por parte da Receita Federal. É fiscalmente mais eficiente ter ações na pessoa física do que no fundo de investimento. Né? Então, estamos estimulando que as pessoas não tenham diversificação, não tenham profissionalismo na sua gestão de investimento, estejam fadadas, num determinado momento, a perder dinheiro e a desistir e sair do mercado. E vimos isso acontecer várias vezes. E tem hoje uma notícia, né, a respeito de um investimento numa empresa de rodovias, rodovias do Tietê. Pessoas físicas dizendo que tinham comprado debêntures da rodovias do Tietê e que estavam muito chateados porque a empresa ia entrar em recuperação judicial, não conseguia vender lá na plataforma do home broker, né, e que, por isso, não ia mais comprar esse tipo de ativo de risco, ia só investir no Tesouro Direto. Então, esta é a educação financeira que nós estamos colocando no nosso Brasil. Né? E a mesma coisa se pode dizer dos fundos de pensão. Fundo de pensão não cresce no Brasil hoje. Fundo de pensão diminui. Está envelhecendo e não capta mais. A gente tem uma arquitetura institucional ruim para os dois principais veículos de construção da poupança institucional no nosso país. E por que eu digo que isso é muito importante? Não é só pela formação de poupança. É porque o mercado de capitais é a ferramenta que causa uma transformação social na linha do que o Gustavo estava mencionando. E mais, que endereça o problema da concentração de riqueza que o Rui mencionava no painel anterior. Né? Nós vivemos no Brasil, eu falei a expressão protocapitalismo, nós vivemos nos Estados Unidos do início do século XX, Estados Unidos dos robber barons, né? Com todas aquelas grandes corporações concentradas, né? Com alto poder, né? Aqui com a diferença da influência quase fascista europeia que a gente importou da época do Getúlio Vargas, né, do patrono da instituição aqui, mas que, de fato, não permite a popularização do capital. Eu costumo dizer que os Estados Unidos talvez seja o país mais socialista do mundo, porque os trabalhadores são os donos dos meios de produção, através dos fundos de investimento e dos fundos de pensão. E o mercado de capitais foi fundamental para isso vir à tona. Né? Então, o mercado de capitais ele consegue propiciar a formação de poupança, consequentemente, o acesso ao capital. Ainda somos um país onde o capital é caro. Né? Ele consegue propiciar a pulverização da propriedade, a desconcentração da riqueza.
e consegue propiciar a transparência. Através do mercado de capitais, as empresas não só são obrigadas pela CVM a divulgar uma série de informações, mas elas passam a viver a transparência, a ser escrutinizada por dezenas, centenas, milhares de investidores e analistas, né? Então, a gente precisa entender que mercado de capitais é um bem social, né? E o Brasil ainda não consegue entender isso, né? E a única forma de nós entendermos é colocar na cabeça dos agentes que a sociedade se beneficia da credibilidade do mercado de capitais. E essa é uma das razões pelas quais a gente não consegue construir um mercado de longo prazo. Quando a gente analisa todas essas ondas de investimento que aconteceram, a gente começa a pensar nos escândalos, nos problemas de governança corporativa, de prejuízos aos investidores minoritários, né, que por tantos e tantos anos aconteceram no nosso país. Então, em primeiro lugar, precisamos pensar na arquitetura institucional dos veículos que vão formar a poupança e precisamos criar as condições de confiança. Uma empresa que rouba o minoritário está roubando o mercado como um todo, está roubando a sociedade. Tá? E não é por outra razão que nós temos, de fato, uma lei que diz que é função do Ministério Público proteger os investidores no mercado de capitais. Uma lei de 1989, que entrou no rol daquelas leis que não pegaram, né? Quem lembra de algum movimento do Ministério Público aqui para defender os investidores? Não existe, né? Então, a AMEC tem começado a trabalhar um pouco sobre esse ponto, né? Mas isso precisa ser visto pelos investidores, pelos reguladores e pelos formuladores de política em Brasília, né? Que, infelizmente, relegam o mercado de capitais, especialmente o mercado de ações, a um segundo plano, né? Então, quando eu falo em proteger minoritário, eu não estou dizendo algo muito difícil de compreender. A gente precisa seguir a seguinte regra: 1% é igual a 1%. Se eu compro 1% de uma empresa, eu preciso ter direito a 1% do seu valor. E eu posso citar aqui uma dezena ou duas de casos de empresas onde nós tivemos controladores que saíram muito bem, com muito dinheiro, e minoritários que acabaram sendo fortemente prejudicados, né? Eu vou pedir licença a dois amigos, estou vendo o Terziani aqui, estou vendo o Renato aqui, ambos já passaram pelo que hoje se chama Oi, né? É uma empresa onde os acionistas controladores tiraram muito dinheiro, né, de todas as maneiras possíveis, dividendos, transações com partes relacionadas, operações societárias, e a empresa quebrou. Então, o minoritário ficou com zero e os acionistas controladores saíram com cheques de bilhões. Só quando veio a Portugal Telecom foi 600 milhões de reais para cada um dos controladores, no topo da cadeia, né? E isso acontece em vários outros casos. Reestruturação da Aracruz, né? Quer dizer, que o minoritário foi zerado e os controladores saíram bem. Quer dizer, então tem dezenas de casos e uma visita ao site da AMEC é interessante por mostrar um pouco essas coisas. Então, nós precisamos nos preocupar em dar credibilidade ao mercado de capitais. Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando: não, mas a regulamentação do mercado de capitais é muito pesada, não sei o quê. Bom, quem fala que regulamentação do mercado de capitais brasileiro é pesado, nunca foi para Nova York. Não sabe o que é Sarbanes-Oxley. Porque Sarbanes-Oxley é um inferno. Eu e o Dr. Rui aqui somos conselheiros da Eletrobras, que briga para conseguir ser compliant lá com a Sarbanes-Oxley, né? E a gente sabe que não é fácil, é um custo gigantesco. Então, a nossa legislação eu considero adequada do ponto de vista estrutural para as empresas. Mas eu não quero dar divulgação aqui da remuneração dos meus executivos. Acho que o Renato vai explorar um pouquinho esse tema aí. Então, não abre capital. Ninguém obriga uma empresa a abrir capital. Mas, a partir do momento que abre capital, a empresa tem a obrigação de ser transparente, tem a obrigação de prestar contas à sociedade. Porque mercado de capitais, uma empresa que nós chamamos de aberta, no inglês se chama public corporation. E com razão, porque ela acessa
a poupança pública, né? Então, é fundamental que a gente entenda o papel que o mercado de capitais pode ter. Voltando, então, ao ponto da arquitetura institucional dos investidores, né? Gustavo falou aqui belas coisas que estão acontecendo no mundo, né, para que o capitalismo funcione melhor e o mercado de capitais atue como um incentivador das decisões corretas, né? O ponto que eu queria chegar é, para que os investidores institucionais tenham esse papel e que esse papel não seja motivado simplesmente por princípios de quem esteja tomando a decisão ou por bom mocismo, ou mesmo para ficar bem na foto politicamente, né? A gente tem que entender qual é a razão. Por que cargas d'água um investidor institucional tem que deixar de investir numa empresa de tabaco ou de petróleo, o que quer que seja, né, dentro de determinadas condições e contornos? Duas palavras: deveres fiduciários. E o Brasil precisa amadurecer no entendimento do conceito de deveres fiduciários. Voltando aos veículos, né? Fundos de pensão e fundos de investimento. Esses veículos, num capitalismo que funciona, são os verdadeiros donos das companhias e precisam atuar como donos. O inglês criou uma expressão para isso, que se chama stewardship. Infelizmente, um termo sem tradução no Brasil, tá? Mas que significa o papel do investidor institucional de atuar como dono nas empresas onde detém participação. A AMEC tem colaborado com esse debate e lançou em 2016 o seu Código de Stewardship, tem hoje 18 signatários, tá, que estão fazendo um belo trabalho de refletir sobre o seu dever fiduciário. E o que significa isso? Eu vou me engajar com a empresa, eu vou entender o que essa empresa está fazendo, muito além da demonstração financeira, eu vou entender o perfil de risco dessa companhia, eu vou entender a governança dessa companhia. Tá? Infelizmente, essa atitude ainda é minoritária. Quando a gente conversa com investidores, quantos leram o informe das companhias abertas em relação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa? Pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Então, nós precisamos que o investidor entenda que essas dimensões não financeiras afetam o seu portfólio, afetam o seu retorno, e se eles têm deveres fiduciários, precisam buscar um retorno no horizonte muito além daquele que a planilha enxerga. Quando a gente entra no estatuto de uma companhia aberta no Brasil, o artigo 1, o artigo 2 diz assim: o prazo da companhia é indeterminado. Indeterminado não é 10 anos, não é 20 anos. É para sempre. Então, eu queria deixar essas ideias com vocês, terminando dizendo que mercado de capitais pode sim ser a chave para sairmos de um estado de protocapitalismo para um capitalismo de verdade, sustentável, que ajuda o país. Obrigado. Obrigado, Mauro. Convido agora o Renato Chaves para falar sobre governança corporativa. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao Tomás pelo convite. Uma honra voltar aqui à Fundação. Já fui aluno, já fui professor, né, e voltar agora para conversar um pouquinho sobre esse desafio, né, que o Tomás me apresentou, falar um pouquinho aí das críticas, né, à governança corporativa das empresas, né, sobre essa ótica. Será que elas são capitalistas de verdade? Eu concordo com o Mauro, né, eu acho que nós temos aqui algo parecido com o capitalismo, né? Eu vou elencar aqui para vocês por que eu entendo que... Opa, já uma plaquinha, 15 minutos, tá bom. Então, porque o desafio maior, né, a gente falar no último painel, né, sendo o último orador, né, o desafio é em dobro, e depois do Mauro. Mas vamos lá, né? Então eu mantenho aí, vocês viram aí, blog da governança, né? Há 9 anos já eu mantenho publicações semanais, né? Não falha, toda segunda-feira está no ar, né? Eu apresento uma série de críticas como esse modo particular como as empresas no Brasil são dirigidas, administradas e controladas. Isso é o que a gente chama de governança corporativa, né? Então, há 9 anos, eu trouxe uma colinha aqui para me ajudar, né? Há 9 anos eu venho batendo nessa tecla com algumas críticas contundentes. Uma pesquisa da MEC de 2013, né, com investidores, num evento que eles fizeram,
citava que os investidores eles estavam preocupados com a russificação do Brasil, né? E a russificação do Brasil seria o pouco apreço às regras de mercado de capitais que a gente está falando, né? Semana passada, o professor aqui da FGV, o professor Márcio Guimarães, né, ele chegou a citar que o capitalismo do Brasil ele é diferente, porque ele é um capitalismo sem capital. E eu achei interessante, porque a gente olha, né, o Mauro citou a Bolsa da Índia, né? A Bolsa da Índia vale 2 trilhões de dólares. Fica ali entre as 10 maiores do mundo. E o Brasil, né, que seria uma economia comparável, fica lá para o 20º lugar. Então, a gente tem muito que mudar, como disse o professor Paulo Rabelo de Castro. Bom, e aí no Brasil, a gente vê que 2 pilares da governança, né, são menosprezados. E aí eu vou falar especificamente de falta de transparência e prestação de contas, né, que são 2 pilares importantes aí do que a gente chama de arcabouço, né, da governança corporativa. Eu vou falar rapidamente em 3 esferas, enquanto não vem a próxima placa, né? Vamos falar entre os acionistas, né, como é que as empresas lidam com seus acionistas, como é que os conselheiros se relacionam e como os conselheiros se relacionam com os executivos, né? Então, rapidamente, levei um susto, achei que era outra placa, não, é a moça da foto. Bom, entre os acionistas, assembleias no Brasil, né, são eventos feitos contra a vontade dos executivos e acionistas controladores, né? A assembleia ela só acontece porque a lei manda, né? Se houvesse a oportunidade de não fazer assembleia, não seria feito, eu tenho certeza, né? Eu sofro, nesses 9 últimos anos, como investidor que vai à assembleia. Eu tenho lá 1 a 2 ações e eu vou, né? Porque eu tenho direito à voz. Eu chego lá e levanto o dedo, eu falo, eu pergunto, e incomoda um pouquinho, mas tudo bem, né? Então, no Brasil, quanto menor for a assembleia, melhor, mais rápido termina. A gente tem casos de assembleia no Brasil que demoram 30 minutos, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem uma assembleia com 15 mil pessoas transmitida ao vivo pelo Yahoo. Quem quiser assistir a assembleia está lá. O Warren Buffett fica o dia inteiro falando com seus acionistas, respondendo perguntas. Aqui no Brasil, não é nada pessoal, doutor Costa Silva, nada pessoal, né? Algumas empresas contratam ilustres advogados para fazer com que a assembleia seja feita na forma de passar o trator nos investidores que chegam lá querendo conversar com os executivos, né? Perguntar, porque a lei fala, questão de ordem, em ordem, né? Naquela... Tá certo, né? Então, o que se faz? O artigo 132 da lei fala que nós, acionistas, temos que tomar a conta dos administradores. Nós temos que examinar, discutir e votar. Está na lei, não estou inventando, não, né? A gente chega a casos, né, absurdos de boicote à participação, né? Tem empresa que fecha a porta na cara do acionista porque ele chegou 5 minutos atrasado dentro do polo industrial de Itaguaí. Vocês conhecem o polo industrial de Itaguaí? Já tentaram chegar dentro de uma assembleia lá dentro, no polo? É uma tarefa difícil, né? Cheguei 5 minutos atrasado e fui barrado, né, por um advogado figurão, muito bem remunerado, que estava lá para fazer com que a assembleia acontecesse em 5 minutos. Né? Hoje, você não consegue ler uma ata de assembleia e entender o que aconteceu, né? Elas são redigidas de forma que impede uma análise futura do que aconteceu. É a forma sumário, né? Você lê e sabe o resultado, só isso. Você não sabe se houve contestação, né, o que aconteceu na Assembleia. O último tópico, o voto à distância, é um avanço, né? Como a gente tem a obrigação de realizar a Assembleia na sede da companhia, né? O voto à distância que a CVM criou, ele é um instrumento interessante, permite que você, pelo menos, faça o seu voto. A relação entre os conselheiros, saindo agora da esfera de assembleia, enquanto não vem a outra plaquinha, né? No Brasil foi criada 2 figuras. Existe o super conselheiro e existe o subconselheiro, né? Eu vou explicar como é que isso funciona. A gente só sabe disso porque uma regra da CVM começou a valer, ela foi contestada durante muito tempo na justiça, né? Mas hoje a gente consegue pelo menos enxergar qual é a maior remuneração e a menor dentro da diretoria do conselho. Então, eu trago alguns números. Por exemplo, na Azul,
a maior remuneração do conselho é de 12 milhões por ano. E a menor remuneração, está escrito lá, é de 7 mil reais. Por acaso, o de 12 milhões é o controlador, só por acaso. Né? Na Porto Seguro é 8 milhões e 400. A menor remuneração, o conselheiro que tem a mesma obrigação perante a lei, é tudo igual, ganha 350 mil. Uma diferença razoável. Na Localiza, 10 milhões e 900 contra 900 mil. Né? E a justificativa é sempre a mesma. Por que ele ganha tanto? Porque ele é o dono. Né? Ele aprova a remuneração. A CVM diz que não tem problema. Uma outra questão dentro dos conselhos também que a gente nota, eu chamo de comitetização. Né? Hoje você tem comitê para tudo que é assunto dentro de um conselho de administração. O conselho de administração é formado por pessoas importantes, que dedicam tempo a vários conselhos, né? Muitas vezes tem uma atividade executiva, né? E aí você forma comitês para discutir assuntos específicos, com mais tempo, mais dedicação, perfeito. Né? Só que isso tem que ficar bem claro, e quem olhar, né, procura lá no Google, né, o caso da Sadia na CVM. A justificativa dos conselheiros é que existia comitê. Bom, a empresa quebrou. Vai ver, foi por excesso de comitê, né, porque ninguém viu nada. Né? A empresa foi sendo dilapidada ao longo do tempo e deu no que deu. Outra questão, a própria formação dos conselhos. Né? A gente tem poucos conselheiros independentes, isso está mudando. Eu acho que é aí a mensagem de otimismo. Né? Você tem mais empresas deixando, quer dizer, mais sensíveis a essa ideia do conselheiro independente. Né? É lógico que isso vem, e aí a MEC tem o seu protagonismo, né? Liderando o movimento de investidores que propõem nomes de pessoas realmente independentes. Né? Aquele amigo, né, do clube de golfe, né, aquele amigo que eu tinha, né, quando eu era do mercado financeiro, não, a gente está falando independente de verdade. Né? Então, isso daí está melhorando. Né? Bom, eu estou indo rápido porque eu fiquei com medo das placas, né? Mas a gente ganha mais tempo para o debate, o que também é importante. Né? Por último, eu vou falar um pouquinho da relação entre os executivos e os conselhos, né, que é outro pilar lá da governança. Né? Quando a gente fala em governança corporativa, a gente está vendo exatamente esse sistema, né, de controles. Opa, obrigado. Esse sistema, né, de monitoramento, né, esse sistema de como a empresa é dirigida, e aí entra os processos, leis, regulamentos, tudo, né, que faz com que isso funcione. Né? E aí a gente tem o problema da relação entre os conselhos e os executivos, seria a última camada. Temos um problema sério, né, porque os executivos, muitas vezes, ele tem visão de curto prazo. Executivo no Brasil, eu costumo comparar com técnico de futebol. Né? Quando tudo está bem, legal, eles continuam. Né? Ao menor problema, né, ao menor solavanco, muitas vezes se faz trocar o CEO. Né? Então, dentro dessa visão de curto prazo, como é que você vai exigir um alinhamento que promova ações para 5, 10 anos? Né? Tem um estudo, o último estudo que eu vi falava em 5 anos o prazo médio de CEOs, né, dentro das empresas. Uma outra questão, né, que os conselhos geralmente, né, são formados por pessoas que entendem muito de finanças. Né? Ou você tem advogados para situações bem específicas, né? Mas muitas das vezes você tem aquela pessoa que tem o pé no mercado financeiro, né? Aquela pessoa que tem uma formação sólida em finanças. E aí aquela pessoa que sempre vai opinar com muito mais prontidão assuntos relacionados à estrutura de capital. É normal que isso aconteça. Mas para o dia a dia, né, para aqueles assuntos que os executivos trazem para a decisão do conselho, que não diz relação, que não tem somente a ponta das finanças, né, existem outras variáveis, o conselho come na mão do executivo. É isso que acontece. Né? O executivo não tem a capacidade técnica de discutir se uma refinaria vai ser de um jeito ou de outro. Ele vai usar uma tecnologia A, B ou C. Né? Ele acredita que aquele executivo é sério, né, que ele efetivamente está ali dever de lealdade, né, e ele vai propor algo que seja justo e razoável. E por último, né, talvez uma das críticas mais recentes, né, porque a gente nota que existem conselhos de administração recebendo remuneração variável. Né? É uma discordância que eu tenho com o Mauro. Né? A gente muitas vezes conversa no nosso grupo de governança e é uma discordância. Tem gente que entende
que isso ajuda, né? Eu entendo que não, né? Que você tem um alinhamento perverso, todo mundo na mesma canoa, né? Olhando para a mesma direção, remando para o mesmo lado, né? Eu entendo que o Conselho de Administração não pode receber remuneração variável, porque ele fica na mesma página do Executivo, né? Ele fica alinhado com o Executivo, isso é perigoso para a organização. Bom, eu acho que eu ajudei até a organização cumprindo aí um prazo menor, né? Então, eu acho que é um momento bom para a gente debater, né? E convido todos, blog da governança, quem tiver curiosidade, dar uma olhada, participar, interagir. Desculpa. Está lá toda segunda-feira, tem uma publicação nova no ar. Obrigado. Obrigado, Renato. Vou abrir para 2, 3 perguntas, dado o horário. Por favor. Enquanto não tem pergunta, por que o Mauro, essa questão do conselho, qual que é a defesa do conselho, o conselheiro poder ter remuneração variável? Veja bem, só para... A remuneração variável, quer dizer, não significa que ele tem que ter bônus ou stock option, não é isso, né? Mas significa que deve ter alinhamento de interesse, né? Ainda que a gente tenha visto nos últimos anos alguma valorização do conselheiro, né, a própria responsabilização tem aumentado de maneira exponencial, né? O business plan de ser conselheiro no Brasil é algo que não faz sentido, né, quando a gente olha a remuneração, né, somente nas empresas estatais, né? Os conselheiros da Eletrobras ganham fortuna de R$5.000 por mês para levar essa responsabilidade toda na cabeça. O alinhamento ele pode ser feito, deve ser feito de acordo com o código do IBGC, em parâmetros diferentes dos parâmetros dos executivos, né, mirando o longo prazo. Mas, da mesma maneira que o executivo deve ser incentivado, o conselheiro também deve ser incentivado, né, senão a gente vai ficar só com o pessoal que é milionário, não tem nada para fazer e quer ficar dando pitaco, participando em conselho de administração, né? Aqui no Brasil, isso ainda é quase que um palavrão, né? Tem uma empresa onde eu sou conselheiro, onde eu falei o seguinte, tá bom, vocês não vão fazer remuneração variável? Tá, eu vou pegar metade do meu salário e vou me comprometer a todo mês comprar ação da empresa. Então, eu estou sintetizando uma remuneração que não é variável, uma remuneração em ações. E eu não posso mexer nisso, né, enquanto sou conselheiro, idealmente, durante alguns anos depois disso, né? É o chamado plano individual de investimento que a CVM criou e que é muito pouco usado, né? Então, tem que tomar cuidado com os detalhes, the devil's in the detail, mas eu acho que o alinhamento de interesse tem que estar presente no Conselho de Administração, sim. 2 observações, desculpe aqui. A questão do alinhamento de interesse, se for alinhamento de interesse, uma remuneração variável, uma perspectiva de longo prazo, eu acho que está perfeito. O problema é sempre aquela remuneração variável do curto prazo, que faz com que o administrador fique buscando aquele resultado que não é sustentável. Mas colocando a provocação do Renato aqui, porque eu sou advogado e presido algumas assembleias, né? O que a gente percebe, Renato, é que a qualidade da participação do acionista minoritário na assembleia é muito baixa, é muito ruim. E eu não estou falando do acionista que é um indivíduo, pessoa física, não. Eu estou falando do acionista mesmo institucional, né? Às vezes eu fico, como o meu início de profissão foi muito mais advogando para o lado dos minoritários, eu fico imaginando assim, como eu gostaria de estar do lado de lá, porque eu ia fazer com que essa assembleia demorasse 10 horas. Eu ia criar tanto caso, tanta confusão, e as pessoas não se preparam. E eu estou falando, volto a dizer, representantes de grandes fundos de pensão, de fundos, gestores de investimento, que ficam lá mudos, fazem manifestações assim, pífias, do seu ponto de vista qualitativo. É muito ruim, muito baixo a qualidade da participação do acionista minoritário. Costa Silva, eu concordo contigo, mas antes eu vou fazer aqui tenho que falar isso, né? Quando a Assembleia é presidida por você, né, ou por outros advogados do seu quilate, é tranquila. A gente sabe que o objetivo eu diria, o objetivo do bem, mas tem determinadas assembleias comandadas por determinados advogados que quando a gente entra, a gente já sabe que ali tem coisa, né? Não vou citar nomes, né? Mas a verdade é essa, né? Então, quando eu chego numa assembleia presidida por você, eu fico tranquilo, ok?
E não, só para finalizar essa questão da participação, a gente cai naquela, o Tostines vende mais porque é fresquinho, né? Ou é fresquinho porque vende mais, né? O investidor, ele manda burocraticamente, né, um representante só para votar, porque a Assembleia, ele sabe que vai ser uma porcaria mesmo, ninguém... Eu cheguei na Assembleia, e aí eu vou falar da Oi, né? Porque a Assembleia tinha muita gente lá, não é nenhum segredo de Estado, né? O diretor financeiro sentado, né, na Assembleia, e eu fiz uma questão, eu falei, eu gostaria que o diretor financeiro respondesse sobre questões do balanço, da demonstração financeira. E a resposta foi, ele não está preparado para participar da Assembleia. Né? Então, você tinha um investidor preparado, com perguntas a fazer, né? E a Assembleia, e aí entra, né, a figura do advogado trator, né? Ele simplesmente, próximo, né? E passou o trator, porque não deixou o diretor financeiro responder o conjunto de perguntas que eu tinha. Né? Então, eu acho que tem muito isso, né? Quer dizer, o investidor já sabe que vai na Assembleia, sabendo que a Assembleia ela é só para constar. Né? Então, ele não vai gastar tempo e nem dedicar pessoal para participar de uma Assembleia que ele sabe que é um teatro. Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui, né? Quer dizer, eu acho que falta stewardship, né? Falta o entendimento do que é o dever fiduciário. E quando a gente vai nos Estados Unidos, quer dizer, por que todos esses investidores, fundos de pensão americanos, já estão avançados nisso? Porque lá atrás veio o ERISA e disse para eles, olha, você tem que olhar para isso. Você tem que ir na Assembleia votar, você tem que inquirir. Né? Na Europa, né, começa na Inglaterra, e agora com o Shareholder Rights Directive, né, você tem a via do Comply or Explain, né, do pratique ou explique, para stewardship. Então, os investidores lá, eles precisam desenvolver essa capacidade, porque há um empurrãozinho regulatório, o nudge, né, e há uma demanda de mercado. O dono final do dinheiro, seja ele o investidor individual, seja ele o fundo de pensão, ele demanda que o investidor institucional tenha capacidade de fazer isso. Então, aqui no Brasil, nós não temos nem o nudge regulatório, porque com todo o apoio vocal que a gente tem da própria CVM, não há nenhum estímulo para que seja adotada práticas de stewardship no Brasil, seja de fundos de investimento, seja nos fundos de pensão, né? Muito menos Ambima, né? E não há um estímulo de mercado. O cliente final, normalmente o fundo de pensão, cliente da gestora, não pede isso. Né? Então, a gente precisa entender que a gente está num equilíbrio ruim, né? Que tem um clássico collective action problem, que precisa de um empurrão regulatório para a gente ir para um equilíbrio bom. Né? E esse caminho está dado, principalmente pelo caminho europeu. Meu nome é Ricardo. Queria fazer uma pergunta ao Mauro. Você colocou que tem poucas empresas no Brasil, né, de mercado aberto. Você falou que são 300 e tem potencial para ser no mínimo 1.000. Você tem alguma estatística, algum trabalho comparando as empresas de capital aberto e as empresas de capital fechado, as que duram mais ou as que duram menos? Porque eu fiquei assustado com a palestra ali do Renato sobre essas assembleias. Quer dizer, eu fiquei imaginando, se eu abrir o capital da minha empresa, eu vou ter que ter esses conselhos, eu vou ter que ter essas assembleias. Então, eu estou entendendo que está faltando aí um trabalho com as empresas para que elas, sei lá, entendam a nova regra e tal. E por que as empresas abririam seus mercados? Para pegar dinheiro para investir? Mais do que isso, mais do que isso. Quando você abre o capital, você tem acesso a capital, que o seu concorrente não necessariamente tem. Você ganha imediatamente milhares de consultores gratuitos, tipo o Renato, que vai lá fazer perguntas, e fala, putz, talvez o cara tenha razão. Se você tiver a capacidade de se beneficiar da relação com os seus investidores, você vai fazer uma mudança cultural. Né? Primeiro, você tem que pagar imposto. Né? Caixa 2 e mercado aberto, em que pese alguns casos que aconteceram, não funciona. Né? Então, você tem uma mudança cultural na companhia, você tem mais escrutínio, você anda para frente. Né? Você tem que olhar isso da maneira positiva. Se você chegar e falar, conselho de administração, conselho fiscal, é custo, eu tenho que publicar balanço, é custo, que nem algumas associações dizem, você não vai abrir capital, mas também você não vai sair do lugar. A empresa vai ficar condenada a ter o tamanho do seu controlador. E isso é outro fator de concentração de renda no Brasil. Porque se você tem grandes famílias controladoras que já têm capital para as próximas 3 gerações e tem 100% dos seus investimentos na sua empresa operacional,
Vamos pensar em teoria de portfólios? Qual é o apetite a risco desse cara? É zero. É zero. No mercado de capitais, com o avanço que nós tivemos com o novo mercado e com os passos pequenos que a gente deu, hoje nós temos uma pluralidade de modelos societários. Então, a Sadia quis ficar no seu modelo familiar, quebrou, né? A Perdigão virou uma corporation, uma empresa sem controlador, né? Depois virou BRF, aí teve outros problemas inerentes a esse modelo. Mas hoje você tem um cardápio de opções que podem endereçar um desafio sucessório, uma necessidade de capital, uma operação de fusão e aquisição internacional. Então, tem toda uma gama de benefícios de ser uma empresa de capital aberto, né, que precisa ser compreendido. E é uma pena que a B3 tenha diminuído fortemente a sua equipe de contatos com empresas para explicar isso, né? Uma coisa que dá muito medo, né, quando a gente tem essas janelas, as famigeradas janelas de mercado, né, é que a empresa chega e fala, putz, o banco de investimento chegou, consegue R$1 bilhão para mim aqui. Você vai, pega o kit BTG do banco de investimento, o kit Matos Filho do escritório de advocacia e faz um IPO em 2 meses. E uma semana antes você monta um conselho de administração para dizer que tem e faz todos os check the boxes com o código do IBGC. Vai dar errado. Todo o setor de construção civil no Brasil fez isso, recebeu bilhões e bilhões de investimento e queimou tudo, porque não tinha o que fazer com o dinheiro e não tinha condição de administrar o dinheiro que lhe foi dado, porque não tinha preparo, não tinha governança. Então, tomar a decisão de abrir capital é uma revolução para a companhia. Requer uma reflexão muito profunda, mas eu tenho convicção que o benefício é gigantesco para a maior parte das empresas, não para todas. Acho que ecoando um pouco o seu ponto, Mauro, talvez a gente tenha agora uma próxima geração de empresas que passaram por um ciclo de investimento de private equity, né? E aí, nesse ciclo mais longo, 5, 7, 10 anos, colocaram governança, trabalharam questões ESG. A gente, particularmente, tenta há anos trabalhar a agenda de sustentabilidade com fundos de pensão e está sempre, né, a passos de formiga e sem vontade. De repente, quando a gente começou a trabalhar com private equity e com family offices, a coisa andou. O private equity, por ter justamente a tese de construir governança e um caminho de crescimento cuja saída pode ser a bolsa, né? E acho que talvez o family office, pela esse fenômeno que a gente tem de transferência geracional, né, dos ativos, e a gente tem visto também uma sensibilidade grande de um grupo de herdeiros querer imprimir um pouco mais essa agenda e diversificar os investimentos, não simplesmente tocar a empresa da família, né? Particularmente, um alento que a gente tem visto nos últimos 2 anos, com a entrada especificamente de family offices e os fundos de private equity nessa agenda. A pergunta é a seguinte: eu comecei como analista de mercado de capitais no ano da graça dos nossos exercícios de 1975. Aqui, hoje, eu vejo pelo menos mais 2 pessoas da minha época, que são o Tomás e o Roberto Terziani. Infelizmente, é um mercado em que as gerações não passam a experiência de uma para outra, tá? E vejo vocês todos com uma rara exceção aí, muito jovens, e isso me preocupa um pouco, porque essa experiência não foi passada. Tá? Para vocês terem ideia, eu e Terziani fomos a uma assembleia da Vale do Rio Doce, no tempo que o presidente da Vale era um ex-locutor de rádio, amigo do ministro japonês, tá? Que a assembleia não ia ocorrer, e a Vale já era expressiva em bolsa. Ficaram enrolando eu e o Terziani na porta da Vale até montarem e chamarem as pessoas para organizar a assembleia, que foi organizada para nós 2. Então, isso é um testemunho de que as coisas melhoraram muito. Várias empresas não divulgavam a receita operacional porque diziam que aquilo dava fogo para os concorrentes. Tá? As coisas melhoraram muito. Tá? Hoje, a gente tem algumas falhas grotescas ainda, tá? Como, por exemplo, não divulgação de remuneração dos executivos, todo esse tratamento ao minoritário, que tem muito mais legislação do que tratamento efetivo ao minoritário. Agora, existe também um risco na hora que você faz essa abertura, que eu chamo de financiarização do controle, que vocês já passaram, vocês deram um en passant por ele. Tá? O que é isso? E que é uma preocupação das empresas abertas hoje em dia. Você, com a preocupação de gerar resultado para o acionista e esse resultado se traduzir na elevação da cotação das ações em bolsa, tem propiciado verdadeiras loucuras no mundo capitalista.
tá? Eu dou como exemplo a empresa que eu trabalhei, que fui gerente de investimento, a AIG. Na minha época era uma honra ter sido gerente de investimento no Brasil da AIG. Hoje em dia é uma coisa... Por que isso? O controlador da AIG na época, isso é público, tá? Mr. Greenberg, ele tinha 10% das ações da AIG, o que o fazia um dos homens mais ricos do mundo, e Mr. Greenberg inflava os resultados para aumentar os seus bônus em ações, tá? E também para aumentar a sua própria remuneração, apesar de já ser dono de 10% da empresa. Não satisfeito, ele colocou o filho dele como presidente da maior corretora de seguros do mundo, que é a Marsh, resultado da fusão da Marsh com a segunda maior. O filho fraudava licitações para favorecer a AIG, e a AIG foi quem garantiu todos aqueles subcréditos, subprime americanos, e teve que levar uma injeção de 180 bilhões de dólares do governo americano, mas pagou a conta. Bom, aí vai a pergunta, me estendi muito, desculpe, tá? O que eu vejo e é a preocupação dos empresários, os acionistas mais preparados, curiosamente os mais preparados, pressionam muito as empresas para obter resultados de curto prazo. E, principalmente, o pessoal da Citavi que está aí sabe que resultado de curto prazo não tem absolutamente nada a ver com a perpetuidade da empresa, que é o que interessa. Como é que vocês veem esse conflito da pressão do resultado de curto prazo com relação à perpetuidade da empresa e o interesse de longo prazo do acionista? Porque, do jeito que a coisa anda hoje em dia, a gente está caminhando no sentido direto da financiarização, o que não é bom para ninguém, nem é bom para o capitalismo. Bom, eu responderia também com a questão da arquitetura institucional dos investidores, né? Então, vamos lá. Eu falei 2 tipos de investidores. Porque pessoa física, quer dizer, não será determinante de preço, né? Fundo de investimento. A gente tem alguns amigos aí que são investidor de longo prazo. Você vai olhar o fundo do cara, D+3, agora D+2. Então, quer dizer, ele não pode, ele pode até dizer que ele é de longo prazo, mas ele não é, porque o Brasil é D+2. Aí não, então vamos no fundo de pensão. Fundo de pensão é de longo prazo, né? Tem um passivo lá, super longo, não sei o quê. Agora, experimente ser diretor de um fundo de pensão. O Renato já foi, pode dizer se eu estou errado. Se você ficar, se você der acima da meta atuarial num determinado ano, você vai para casa, vão te dar um tapinha nas costas, muito bem. Se você ficar abaixo, a polícia está nas suas costas. Você tem uma assimetria de risco para o dirigente do fundo de pensão que faz com que ele também não tenha um perfil de longo prazo, porque ele é avesso a perdas nominais. Então, a gente tem uma arquitetura errada. Vamos falar de situação tributária? Aqui no Brasil, a gente tem uma alíquota altíssima de imposto sobre ganho de capital nominal. Então, se a gente vai ficar 10 anos, 20 anos com papel, a gente vai pagar 20%, 22,5% sobre a inflação, se você ganhar 0%, né? E temos incentivo fiscal para pagar dividendo. Ou seja, temos a maior distorção fiscal do mundo pró-descapitalização das empresas brasileiras. Então, os agentes reagem a incentivos. Esses são os incentivos colocados e é por isso que a gente tem, na minha opinião, um proto-capitalismo. Acho que é importante dizer que assim, a gente não vai resolver o problema de agência aqui tão simplesmente, mas acho que em que pese o Mauro ter colocado alguns itens assim ainda mais graves do caso brasileiro, lá fora, como você citou, o caso da EG, também, às vezes, os incentivos são por curto prazo. Tem uma iniciativa global que é meio irmã dessa iniciativa de investidores responsáveis, que é o Long Term Investment Project, que é justamente alguns investidores institucionais de grande porte se uniram ao Principles for Responsible Investment e estão tentando construir aí uma sugestão de políticas, né, para reguladores de mercado para que eles ajustem esses incentivos por longo prazo, em várias jurisdições, também porque não adianta só fazer isso em UK ou lá na Suécia, né? É só para também fazer um comentáriozinho rápido sobre esse assunto, para deixar terminar. Eu tinha crédito, Tomás, eu tinha crédito, né? Com relação a todo mundo no mesmo barco, né, e a visão de curto prazo, algumas empresas conseguem antecipar, né, e já dizem, olha, a receita do mês foi tanto, para não ficar na pressão do ITR, né, aquela pressão de ITR de apresentar um resultado. Então, ela já antecipa dizendo qual foi a receita do mês e isso dá uma amenizada na pressão. E com relação à remuneração variável para o Conselho de Administração, é o Conselho de Administração que define as metas, né? E ele está definindo as próprias metas, é um negócio meio estranho, né? Então, eu sugiro dar uma olhada no voto do BNDES Par
na Assembleia da Suzano desse ano, que fala exatamente sobre isso, né? Essa questão de todo mundo no mesmo barco. Mas é isso, a gente tem o Say on Pay, né, que é também internacionalmente, que qualquer plano de remuneração seja submetido às assembleias de acionistas. Que aqui não é. Eu vou Aqui não pedir é. licença aos painelistas e debatedor. Eu sei que o assunto é muito interessante, mas no avançar do horário, nós ainda temos o painel de encerramento. Por favor, os aplausos agradecem a participação dos senhores.